Boa noite, amados irmãos, amada igreja, amigos, familiares. Deus esteja abençoando a todos em sua infinita misericórdia, em seu amor. Mais uma vez eu faço mais um vídeo aqui da minha humilde casa, nesses momentos de isolamento social, pandemia, igrejas fechadas, templos fechados, e sempre eu estou preparando um vídeo para a gente poder falar do amor de Deus. E eu queria, nesse vídeo, trazer aqui a leitura de um texto que está no livro de Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versos 1 e 2, que diz o seguinte: Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus, por causa de tudo que Ele fez por vocês, que sejam um sacrifício vivo e santo, do tipo que Deus considera agradável. Essa é a verdadeira forma de adorá-lo. Não imitem o comportamento e os costumes desse mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Amém, irmãos? Texto profundo, texto maravilhoso da palavra de Deus, que fala desse sacrifício vivo que nós temos que ser para Deus. Nós temos que nos entregar verdadeiramente a Deus e com felicidade. O hino 398 do nosso cantor cristão, a letra desse hino diz o seguinte: Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar de aflições, que feliz eu serei com Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de um modo cabal. Valeu-me o Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou a Jesus. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vinda eu anseio do meu Salvador, em breve virá me levar ao céu onde vou para sempre morar, com remidos na luz do Senhor. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que Deus nos abençoe e nos dê essa felicidade maravilhosa que só há nele, paz que excede entendimento, e que nós possamos receber dele a indicação da sua vontade para as nossas vidas. Eu vou dar continuidade aqui à leitura da palavra. Eu quero antes só pedir a direção a Deus. Então curve a sua cabeça e ore ao Senhor. Querido Deus e Pai, nós te pedimos, Pai, que nesse momento tu abra o nosso coração para receber a tua palavra, Deus, e que tu possa aplicar a porção da palavra que vai ser lida em nossos corações, Deus, para que venhamos a entender a tua vontade, Deus. É em nome de Jesus, Pai, que assim nós oramos e por fé que nós te agradecemos. Ontem eu falei no culto sobre um texto do exílio, livro de Lamentações,
E hoje eu queria falar de um texto já no retorno do exílio. O povo é liberado do cativeiro. Nós temos aqui os dados da história do povo de Deus, toda a esperança e a definição de Deus para retirar o povo do cativeiro. Por mais de 2 gerações eles passaram, mas então o Império Persa invadiu toda a região e conquistou os captores de Judá e da Babilônia. A política persa de tratamento com os povos conquistados era diferente dos babilônios. A Babilônia removia os povos de sua cultura e tentava levá-los a assimilar sua própria cultura e costumes e religião. A Pérsia, entretanto, tinha como política permitir que os povos voltassem às suas terras e retornassem aos seus costumes. Então, o povo de Deus foi liberado para voltar a Jerusalém. O primeiro grupo volta liderado por Zorobabel, imediatamente após o decreto de Círio, que eles permitiram retornar em 538. Esse grupo assentou-se no entorno de Jerusalém, uma região chamada Judéia, e começou a obra de reconstrução do templo. Irmãos, eles saíram do exílio e foram para Jerusalém e começaram a construir o templo, mas houve oposição. Sempre há, irmãos, oposição quando a gente se dedica a fazer a obra de Deus. E naquela época não foi diferente, não. Houve opositores que desanimaram o povo. E o povo se desanimou a um ponto de parar totalmente a obra. E a obra passa 15 anos parada. Zorobabel fica desmotivado também. E é necessário que Deus envie outros 2 profetas, envie 2 profetas para motivar o povo a voltar ao trabalho. E esses profetas foram Ageu e Zacarias. E o texto que eu quero compartilhar hoje com os irmãos, ele se encontra no livro de Ageu, no capítulo 1 e 2. Eu vou ler aqui uma parte, e aí eu farei só algumas observações. Então preste atenção a essa leitura, irmão, nesse momento. No ano 2º do rei Dario, no 2º mês, do 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Saatiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos, subi o monte, e trazei madeira e edificai a casa, e dela me alegrarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Olhastes para muito, mas eis que alcançastes pouco. E esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu lhes assoprei, porque, disse o Senhor dos Exércitos, por causa da minha casa que está deserta, e cada um de vós corre à sua própria casa. Vou voltar. Por causa da minha casa que está deserta, e cada um corre à sua própria casa. Por isso,
retém os céus o seu orvalho, e a terra retém os seus frutos. E fiz vir a seca sobre a terra, e sobre os montes, e sobre o trigo, e sobre o mosto, e sobre o azeite, e sobre a terra, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Então ouviu Zorobabel, filho de Saltiel, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e todo o resto do povo, a voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, como o Senhor seu Deus o tinha enviado, e temeu o povo diante do Senhor. Então Ageu, o embaixador do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco, diz o Senhor. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, e vieram e trabalharam na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do 6º mês, no 2º ano do rei Dario. Esse foi o primeiro capítulo do versículo 1 ao 15. Eu li do versículo 1 ao 15 no primeiro capítulo. Amém? Então nós vemos aí que Deus, ele tem todo o seu projeto organizado. O povo sai do cativeiro, o povo volta para Jerusalém, mas o povo estava desanimado. Deus manda o ânimo necessário. Irmãos, é bem fácil de verificar o quanto nós, hoje, também nos encontramos, na maior parte das vezes, desanimados, porque nós queremos ver o milagre notório, visível do Deus Altíssimo. E Deus, ele tem trabalhado em nosso favor. E Deus, ele tem usado muitos servos seus para levar a mensagem de salvação àqueles que estão perdidos. E essa é a nossa obrigação. Ageu está falando da reconstrução de um templo que tinha sido destruído 66 anos antes. Mas ele já está projetando e profetizando aquilo que ia acontecer mais à frente, aproximadamente no ano 6 antes de Cristo, que é o nascimento do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele viria à terra e ele tomaria a forma de homem, mas ele seria crucificado na cruz do Calvário para abrir novamente o caminho de ligação do homem para com o seu Deus. O sacrifício puro estava por vir. Mas Deus fala ainda acerca do profeta Ageu o seguinte, capítulo 2 agora, de 1 a 9, diz o seguinte: No 7º mês, ao 21º do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: Fala agora a Zorobabel, filho de Saltiel, príncipe de Judá, e Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e ao resto do povo, dizendo: Quem há entre vós que tenha ficado, viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não está como nada em vossos olhos, comparada com aquela. Ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, e esforça-te, Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e esforçais vós todos o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos, segundo a palavra que concertei convosco, quando saíste do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós. Não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus, e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar
darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Amém, irmãos? O povo desanimado para reconstruir o templo, porque achava que as coisas não estavam como deveriam ser. E muitas vezes nós estamos também na construção das nossas vidas, achando que as coisas não estão como deveriam ser, que nós poderíamos fazer mais, que nós deveríamos fazer mais, que nós teríamos que ter feito mais. Não se apavore, não se desanime, não se desespere. Deus está no controle das nossas vidas. Olha só alguns apartes aqui desse texto lido, para que a gente possa realmente entender, para que a gente possa realmente observar o que nós temos que fazer. Esta é a segunda mensagem de Ageu, transmitida durante a festa dos tabernáculos, em outubro de 520 a.C. As pessoas mais velhas podiam se lembrar da incrível beleza do templo de Salomão, destruído 66 anos antes, mas se sentiam desencorajados, porque o templo reconstruído era inferior ao de Salomão. Mas Ageu os encorajou com a mensagem de Deus de que a glória desse templo superaria a do seu antecessor. A característica mais importante do templo é a presença de Deus. Cerca de 500 anos mais tarde, Jesus Cristo andaria nos átrios do templo. Olha só, irmãos, na antiga aliança, tudo estava focado em função do templo. A adoração era focada em função do templo. As pessoas saíam das suas localidades e vinham para o templo, para a adoração, de tempo em tempo. Jesus, no divisor de águas, quando ele abre a nova aliança, a aliança da graça, agora não mais a adoração está focada no templo, no local que hoje se encontra fechado os templos, mas a adoração está focada no templo que onde vai habitar o Espírito Santo de Deus, que é o nosso corpo, irmãos. Nós somos o templo que Deus quer encher nessa geração, para podermos falar do amor de Deus para todos aqueles que necessitam. E hoje, nesse momento difícil que nós estamos passando, eu tenho me esforçado para andar e para levar essa palavra de ânimo, para que a nossa vida não venha também a ficar fadada a enfraquecer. O versículo 4 diz o seguinte: ora, pois, esforça-te, Zorobabel, diz o Senhor, esforça-te, Josué, filho de Josadac, sumo sacerdote, esforçai vós todos o povo da terra. Diz o Senhor, trabalhai, porque eu sou convosco, o Senhor dos exércitos. Esforçai-vos e trabalhai-vos, porque eu sou convosco. Foi o que Deus mandou fazer. O povo de Judá havia voltado a adorar a Deus, e Deus havia prometido abençoar seus esforços, mas agora era a hora do trabalho. Agora era a hora. Devemos ser pessoas de oração, estudos da Bíblia e adoração. Mas em algum momento temos que sair e fazer o trabalho que Deus preparou para nós. Ele quer mudar o mundo por nosso intermédio, irmãos. Olha que interessante, né? Nós sabemos, às vezes a gente acha que não, que Deus é poderoso e Ele quer fazer tudo só, que Deus tem poder para isso, e realmente Ele tem, meu irmão. Você não está errado se pensar assim, não. Mas Ele escolheu o homem para fazer essa obra. E Ele quer que nós saiamos para fazer o trabalho que Ele preparou para nós. Ele quer mudar o mundo por nosso intermédio, seus embaixadores. Deus lhe deu um trabalho a fazer na igreja, no seu local de trabalho e na sua casa. Chegou o momento de ter coragem de sair, porque Deus está com você. Então não se sinta enfraquecido nesse momento, não. Se você tem condição hoje de também estar mandando uma mensagem, de também estar pregando o evangelho, o faça. Não tenha medo de fazer, não. Porque Deus é contigo no momento em que tu se coloca à disposição dele. No momento em que tu se dispuser a entregar teu tempo para o Senhor, para também trabalhar nesse ministério da palavra, tu pode ter certeza. Deus, ele vai de encontro a ti. Deus, ele vem de encontro a ti. E isso é para a glória dele. O foco passa do templo local, sendo reconstruído em Jerusalém,
para o reinado global do Messias. Foi aquilo que eu falei. O texto está mostrando. As palavras daqui a pouco não estão limitadas ao contexto histórico imediato. Ele se refere ao controle que Deus tem na história. Ele pode agir quando decidir. Deus agirá no seu tempo. Ele está agindo, irmãos. Eu creio. Por mais que nós sejamos humanos, falhos, fracos, nos desencorajemos com facilidade, mas Deus ele deixou a palavra para nos voltar a encorajar. O verso 8 e 9 diz o seguinte: minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos, a glória dessa casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos Exércitos. Deus queria que o templo fosse reconstruído e ele tinha ouro e prata para fazê-lo, mas precisava das mãos dispostas. Deus decidiu realizar seu trabalho por meio de pessoas. Exatamente. Ele deu os recursos, mas mãos dispostas devem fazer o trabalho. Suas mãos estão disponíveis para realizar a obra de Deus no mundo? Essa é a pergunta, é o momento de refletir. É o momento de adoração que nós temos para levar essa palavra adiante, irmãos, e não deixar que as pessoas venham a enfraquecer. Irmãos, o mundo está cheio de pecado, está cheio de dificuldade, e nós nos acostumamos e nos adaptamos aos caprichos desse mundo. Mas está escrito lá em Tiago, o verso 4, o capítulo 4, diz o seguinte: de onde vêm as guerras? De onde vêm as discussões e as brigas em seu meio? Acaso não procede dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Olha o que está acontecendo no mundo, irmãos. Invejam o que os outros possuem e lutam e fazem guerra para tomar deles. E, no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Pronto. Essa palavra, irmãos, ela tem muito peso na nossa vida hoje, porque o mundo está cheio de ofertas aparentemente boas. Mas eu quero lhe dizer, irmãos, Deus escolheu um povo, e esse povo está na terra agora, no meio dessa pandemia. E esse povo é a sua igreja. E desse povo, ele fez o templo. A igreja, templo, está fechado, mas o templo do Espírito Santo continua em nós. O Espírito Santo habita em mim e habita em você. Eu trouxe só algumas passagens para a gente finalizar esse momento de palavra, que se encontra lá em Efésios. Eu vou logo ler Efésios 2, carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, o verso 21 e 22. Eu vou ler a partir do 14, que diz o seguinte: porque Cristo é a nossa paz. Ele uniu judeus e gentios em um só povo ao derrubar o muro de inimizade que nos separava. Ele acabou com o sistema da lei, com seus mandamentos e ordenanças, promovendo a paz ao criar para si, desses dois grupos, uma nova humanidade. Assim ele reconciliou com Deus em um só corpo, por meio de sua morte na cruz, eliminando a inimizade que havia entre eles. Ele trouxe essas boas novas de paz, tanto a vocês que estão distante dele, como aos que estavam perto. Agora, por causa do que Cristo fez, todos temos acesso ao Pai pelo Espírito Santo, porque vocês já não são estranhos e forasteiros, mas concidadãos do povo santo e membros da família de Deus. Juntos somos sua casa, edificada sobre os alicerces do apóstolo e dos profetas. E a pedra angular é o próprio Cristo Jesus. Nele somos firmados, unidos, constituídos, um templo santo para o Senhor.
Por meio dele, vocês também estão sendo edificados como parte dessa habitação onde Deus vive por seu Espírito. Olha só, irmãos, como você tem cuidado do seu corpo, da sua mente, que é o templo do Espírito Santo de Deus, aonde ele habita hoje. Esse momento de reflexão, esse momento difícil que estamos enfrentando, é para voltarmos a refletir e para tomarmos de novo o rumo necessário da igreja. A igreja precisa voltar ao seu rumo. A igreja é cada membro, cada congregado, cada membro que fez decisão com o Senhor, que entregou sua vida ao Senhor, é um templo, é uma igreja do Senhor. Então nós vamos agora lá em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, e o verso 14. Se ele sobrevier, o construtor que temos vem de Deus, porque nos orgulhamos como se fôssemos uma dádiva. Se vocês consideram, desculpe, irmãos, eu estou lendo aqui o versículo errado, tá? Eu vou pular aqui um pouquinho. Eu passei aqui do texto porque eu virei a página, pronto. Voltei aqui para o 14. Se ela sobrevier, 3,14, tá? O construtor receberá recompensa. Se ela queimar, o construtor sofrerá grande prejuízo, mas será salvo como alguém que é resgatado no meio do fogo. Vocês não entendem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês. Olha, nós não entendemos, Paulo está dizendo lá aos Coríntios, que nós somos o templo de Deus, que nós somos o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em nós. Amém, igreja? Que Deus possa nos dar o entendimento dessa palavra e que nós possamos ter mais cuidado com as nossas vidas para não estarmos passando por esses momentos tão difíceis. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, e o verso 14 diz: não se ponha em julgo desigual com os descrentes. Como pode a justiça ser parceira da maldade? Como pode a luz conviver com as trevas? Que harmonia pode haver entre Cristo e o diabo? Como alguém que crê, pode se ligar a quem não crê? E que união pode haver entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos o templo do Deus vivos, como ele próprio disse: habitarei e andarei no meio deles, serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, afastem-se e separem-se deles, diz o Senhor. Não toquem coisas impuras e eu os recebereis, e serei seu pai, e vocês serão meus filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso. Amém, irmãos? Esse texto só nos mostra a eficácia desse ministério de Cristo nas nossas vidas. Ele nos dá a direção, ele nos reconciliou para com o próprio Deus. E para finalizar, irmãos, lá em 1 Pedro, capítulo 2, 1 Pedro, capítulo 2, eu estou aqui na Bíblia, estou dando uma passeada com os irmãos na Bíblia. Ele diz o seguinte, a partir do verso 4, vocês têm se aproximado de Cristo, a pedra viva. As pessoas rejeitaram, mas Deus os escolheu para lhes conceder grande honra. E vocês também são pedras vivas, com as quais um templo espiritual é edificado. Além disso, são sacerdotes santos. Por meio de Jesus Cristo, oferecem sacrifícios espirituais que agradam a Deus, como dizem as Escrituras. Ponho em Sião uma pedra angular escolhida para grande honra. Quem confiar nela jamais será envergonhada. Sim, vocês, os que creem, reconhecem a honra que lhe é devida, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram se tornou uma pedra angular, e também ele é a pedra de tropeço, rocha que faz pessoas caírem. Irmãos, Deus chama o seu povo à meditação da palavra, à obediência, ao respeito, à reverência, e a partir de mim, irmãos, eu tenho buscado aproveitar esses dias para meditar bastante na palavra, já que o tempo está propício
para meditar bastante da palavra e para ver a quantidade de erros que nós temos cometido. Porque Deus diz, a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. O nosso Cristo já veio. Você agora é templo do Espírito Santo de Deus. Faça a sua parte sobre a terra. Encoraje as pessoas a aceitar Jesus nas suas vidas. E você vai estar construindo um caminho maravilhoso, anunciando essa verdade àquelas pessoas que ainda não conseguiram entender. E eu vou encerrar cantando Cantei Sou Feliz, não foi? Sou feliz com Jesus. Então deixa eu ver aqui que eu tinha separado um outro para a gente encerrar. Meu Jesus. Só um minuto, irmãos. Pronto. É um convite ao louvor. E eu vou cantar esse hino para a gente encerrar, em nome de Jesus. Que você tenha muita paz nessa noite, que você receba de Deus aquilo que você está precisando, se é a recuperação, o restabelecimento da sua saúde, se você está com uma doença já pré-existente, mas você pode crer que Deus pode lhe curar. Se você está contaminado por esse vírus, Deus também pode lhe contaminar. Se você está lutando pela sua família, pelos seus entes queridos, você pode conquistar essa vitória. Se você tem lutado pela salvação do mundo, eu lhe digo que é só caminhar, é só botar o pé na estrada e fazer a obra. Vamos reconstruir uma nova história depois que essa pandemia passar na igreja do Senhor, e vamos reconstruir com muito louvor, com muita adoração e com muita gratidão ao nosso Deus. Amém? Então vamos cantar. Vamos nós louvar a Deus, vamos, santos ao Senhor de toda luz, santo, santo, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo, exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo, Deus o nosso eterno Pai, santo, santo, Deus nos bênçãos por Jesus, vede, vede, ao Senhor glorificai, vós os salvos pela cruz, sim convosco glória dai, vinde, vinde. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo. Exaltemos nosso Deus, santo, santo, exaltemos com fervor, hoje, hoje, tributemos todos nós, hinos santos de louvor, sim, louvor e alta voz, hoje, hoje. Exaltado seja nosso Deus e Pai, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo, ao Senhor de todo amor, Deus de glória, Deus de luz e Deus de paz, cantem glória. Hoje nós também louvor, vimos dar-te que te apraz, pois nos deste Salvador muitas bênçãos. Exaltado seja nosso Deus e paz, exaltado para sempre, ó exaltai, cantem, louvem lá nos céus, nosso Deus e Rei Jesus, exaltado seja Deus, santo, santo.
Nós sabemos hoje, através da palavra, que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então Deus hoje habita no coração do homem. Mas não é de todos os homens. É no coração daqueles que têm buscado uma aliança verdadeira com Ele. É no coração daqueles que tiveram coragem de romper com as atrocidades desse mundo e entregar suas vidas a um viver próximo de Deus, a um relacionamento íntimo com Ele. Ele habita no coração daqueles que já fizeram uma confissão pública do seu nome, do nome de Jesus, como Senhor das suas vidas. E aqueles que confessaram diante dos homens isso. Então, meu irmão, se você já fez, honre o compromisso que você fez com Deus. Se você ainda não fez, você tem a oportunidade de fazer hoje. Nesse momento, depois de ouvir essa mensagem, que Deus possa habitar no seu coração, é o desejo do meu coração, e que no coração daqueles que Ele já habita, possa haver uma sincera devoção a Ele, um respeito e uma obediência às suas leis, para que a gente possa voltar a ter valores legítimos e necessários para a nossa vida hoje. Não nos desviemos da doutrina dos apóstolos, irmãos. E a doutrina dos apóstolos é essa, que nós cuidemos dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, que nós estejamos preocupados em compartilhar o amor de Deus, que nós amemos a Deus sobre todas as coisas, que nós amemos ao próximo como a nós mesmos. Se fizermos isso, irmão, já está de bom tamanho. Então, que Deus abençoe você, diante da situação que você esteja passando. Deus é presente hoje na sua vida, e Deus pode fazer diferença amanhã. Então, creia, entregue sua vida verdadeiramente ao Senhor, confie nele, porque o mais Ele fará. Que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre as nossas vidas, não somente hoje, mas eternamente. Amém. Tenham todos uma boa noite e que Deus os abençoe. Amém.